boa tarde, amigo. Eu estou todo enrolado aqui, porque eu não sei se eu me refiro a ela como ex-chefe da Casa Civil, como desembargadora, como presidente do Instituto, como presidente da Associação dos Amigos do Porto. É tanta coisa que ela tem, mas ela quer resumir numa coisa. Professora, porque essa atividade toda que você teve, Margarida Cantarelli, a mais importante para você foi ser Foi professora? ser professora. Realmente é a minha vocação. E os outros cargos todos, outras funções nós exercemos, mas professora eu sou. Professora boazinha ou dura com os alunos? Eu acho que o professor é aquele que leva o aluno a se interessar pela matéria que ensina. Qual foram as matérias que a senhora ensinou? A minha, Direito Internacional Público, desde que eu entrei na faculdade de Direito. O direito internacional varia muito, doutora Margarida. Varia. Antigamente eu dizia que não podia sair de casa sem ler os jornais, porque um fato importante poderia ter acontecido durante a noite. Hoje nós temos que ficar ligados ao noticiário de forma virtual, porque muda a cada dia. A senhora acredita que a inteligência artificial vai mudar o mundo, doutora? Não, Não? não. Pode ajudar muito na rapidez da informação, tantas coisas, mas mudar não, porque ela não tem alma. Ô, doutora Margarida Cantarelli, como é que a senhora virou a primeira chefe secretária da Casa Civil do país? Convite de Marco Maciel. Foi um desafio que eu gostei muito e fiquei depois no governo de Roberto Magalhães. É uma atividade que não deve aparecer, deve fazer com que o governador, ele sim, que apareça nos bons momentos. E nas dificuldades, a Casa Civil assume. Mas o senhor sabe que a Casa Civil é quem lida com os políticos. E os políticos nem sempre são tão simples, né? Pedem Não, muito, né? exato, mas não há ninguém simples, João. Então, cada um tem o seu modo de ser complicado. E nós temos o papel de descomplicá-los e de facilitar na Casa Civil a vida do governante, do presidente, do governador ou do prefeito, mesmo que não tenha esse nome de Casa Civil, mas que possam, eles é que devem brilhar. Uma Casa Civil nunca deve estar muito em evidência. Olha, a senhora não vai me enrolar, não. Vai responder o que todo mundo sabe. Marco Marcel não dormia, é verdade. Quase não dormia. Quase não dormia, né? É. N Aliás, eu sempre digo que conheci 2 pessoas que não comiam nem dormiam, Marco Maciel e Dom Helder. Então, eles devem se alimentar da força espiritual, da missão que se ocupam. Foram 2 pessoas muito especiais. E isso de comer e dormir poderia ser uma perda de tempo. Olha, eu conversei outro dia com o chefe do Exército, que foi oficial de gabinete de Fernando Henrique Cardoso. Eu perguntei a ele o que é que chamou mais a atenção dele na figura de Fernando Henrique Cardoso. Ele nunca foi duro com as pessoas. Ele, quando tinha que reclamar, se trancava no seu gabinete. Marco Marcial era para. Você nunca viu o Marco Marcial dar um grito, né? Não, não, e convivi com ele muitos anos, nunca vi. Nunca vi, porque também não resolve. E não é a forma de dizer, é o como se diz que pode resolver melhor. Às vezes o grito não resolve, piora. Mas Marco Maciel trabalhava demais, não era? Trabalhava demais, muitas vezes não havia telefone celular, era um rádio precário do carro que ele fazia o contato conosco. Muitas vezes a gente ia chegando em casa, 1 hora da manhã, e poderia ser chamado para retornar ao palácio por alguma urgência. E era assim, ele não parava. Aliás, eu tenho uma coisa com o Marco Maciel muito ruim, não é? Eu disse a ele, eu digo, olha, eu queria conhecer a Rússia, ele era o vice-presidente. Aí nós fomos no avião, o avião era um sucatão, chamava sucatão da FAB. Sucatão. O avião quebrou em Lisboa e não foi para Lisboa, não foi para Moscou. Aí eu fiquei, não fiquei. É porque o avião chamava-se sucatão. Era um 707. E ele ia para lá como vice-presidente, mas a gente ficou em Lisboa, teve que voltar num avião da Vale que o sucatão quebrou lá, né? Você ainda teve sorte que o sucatão ia pegando fogo na Holanda, então o fato de quebrar em terra ainda foi uma sorte. E como foi a sua relação com Marco Maciel, vice-presidente da República e presidente várias vezes? Quando ele era vice-presidente, eu não estava trabalhando com ele naquele momento.
porque já estava no Tribunal Federal. Sim, mas teve o Tive contato contato pessoal, né? permanente, pessoal, com ele e Ana Maria, pessoa que eu tenho uma estima imensa. Tive com ela até a semana passada e sempre foi de cordialidade e de compadres. Eles são padrinhos de Aninha e eu sou madrinha de Gisela. Então a nossa amizade é grande e quando me perguntam: "Qual é seu partido?", eu disse: "Meu partido era o de Marco Maciel", qualquer que seja a sigla, porque ele tinha, acima de tudo, coerência. Porque quem foi oficial do gabinete de Marco Maciel foi o general Richard, que até Richard pouco tempo, é. ele me disse que várias noites não dormia, a Ana Maria que dizia: "Vá dormir, que o presidente, não vai deixar você dormir", né. Encontrei chamava coronel, né, agora é general, e me atrapalho, porque essa gente que era coronel, capitão, e continuaram suas carreiras, e quando eu encontro, já o Richard, quando eu encontrei, já era general. É. Então ele estava recordando exatamente, essas características de Marco Maciel, mas sempre voltado com delicadeza, com fé, porque é um homem de fé, de religião, e operosidade e objetividade. Mas ele era, torcedor assumido do Santa Cruz. Quando Santa Cruz perdia, ele chegava lá, chateado? Não, não, ele era torcedor, tanto que o estádio é Zé do Rego Maciel, o É, Arrudão, não é. Mas ele era torcedor do Santa Cruz, aliás, como eu acredito que a família toda. Maciel, né. Maciel, exato. Agora, foi um fim triste, né. Uma pessoa para ficar sem conhecer as outras, uma pessoa que passou a vida toda lendo, estudando, foi um golpe inclusive para todos os nossos amigos dele, né. Exato. É estranho, porque ele tinha uma memória prodigiosa. Quando ele encontrava uma pessoa, sabia, realmente conhecia a vida, os parentes, o município de onde era aquela pessoa, seus familiares, e se interessava por isso, e a memória foi-se. Agora, ele não foi professor, né, Margarida, mas formou muitos quadros, né. Grandes políticos ele É, formou. eu comecei como assistente dele, ele era professor de Direito Internacional da Católica, mas ele formou muitas gerações e mais, ainda hoje, o que ele dizia, as lições dele, eu sempre repito para os outros: "Olha, Marco Madziel dizia que nessa situação se deve resolver dessa maneira", e quase sempre ele tem razão. Olha, a senhora disse aqui que Dom Helder não dormia e não comia, e eu sei que Marco Marcel não dormia, mas ele comia? Não, Também não, também não. feito passarinho um pouquinho. Exatamente. Às vezes a gente estava num lugar, quando ele sobretudo quando ele era vice-presidente, e havia uma recepção preparada. Quando ele já está na hora da gente sair, nós ficávamos olhando para a mesa e tinha que ir embora. Ô Margarida, e como é que a professora virou magistrada? Olhe, quando eu me formei, eu tinha muita vontade de ingressar na magistratura, mas naquela época, João, não era permitido mulher na magistratura. Não era proibido mesmo? Não era admitida nos concursos, quase sempre não, sempre eram afastadas da seleção. Na Justiça do Trabalho não, no Ministério Público não, mas na magistratura estadual, tanto que agora que chegou a segunda desembargadora em mais de 50 desembargadores. Então, não era possível. Até uma vez nós tentamos organizar um grupo de professores da Faculdade de Direito para tentar se inscrever, para ver qual seria a reação. Depois desistimos. Seria um enfrentamento desnecessário e eu até brinquei e disse: já chega os defeitos que eu tenho, eu vou me botar mais, já é o bastante. Veio pra cá para mentir, foi Margarida, que defeito. Seus defeitos foi gostar demais das pessoas. Sim, Ah, aí virou desembargadora federal. sim, já depois de ter sido do Ministério Público de Pernambuco, ter exercido a advocacia, aí fui para o tribunal. E como foi, essa fase da sua vida ter que julgar? Você pedia a Deus para lhe ajudar a julgar? Olha, é uma tarefa dificílima. A gente tem a consciência de que está resolvendo o destino de uma pessoa. E há coisas que realmente tiram o sono. Quando se tem, por exemplo, num dano onde há perdas de vidas, quanto vale uma vida? De uma pessoa de 50 anos, de uma criança de 10, isso é algo incalculável.
Então, e às vezes nós temos que dar um valor real. Eh, Há processos que efetivamente tiram sono e que a gente passa horas e horas para encontrar o que conseguir fazer o mais próximo da justiça. Agora, em toda essa história, o Tribunal Regional Federal sempre foi um exemplo, né? Daqui Sim, a gente não tem nenhuma história de escândalo, de nada. não, É uma referência na magistratura brasileira, né? exato. E também os resultados, sempre está bem classificado nessa fase em que há o Conselho Nacional de Justiça, então o nosso tribunal sempre sai muito bem. Parece que o Tribunal de São Paulo agora que botou uma norma para porque botaram agora mais 2 desembargadoras e os homens protestaram. Foi. Foi por conta de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, de que se procurasse fazer uma equivalência. Eu só conheço um tribunal que realmente diz nos seus estatutos que deve-se procurar um igual número entre homens e mulheres, que é o Tribunal Penal Internacional. Olha, a senhora, lidou muito tempo com político. E com advogado, como foi? Sendo advogada, né, mas eu digo, como, profissionalmente, como era a relação da desembargadora com os advogados? Muito boa, porque eu sei como é difícil a advocacia. Eh, É uma profissão que depende de muita gente. Depende do juiz, do promotor, do funcionário do cartório, depende de outras pessoas. Não depende apenas do mérito, depende até do cliente, que muitas vezes um cliente pode causar dificuldades pela ansiedade de resolver uma coisa e quer que seja de qualquer modo. Não é bem assim. Então eu entendi a dificuldade do advogado, porque tinha sido. E isso facilitou muito para que eles tivessem alguém que ouvisse, e é importante. Doutora Margarida, uma saia justa. O Brasil, olha, o Brasil tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo todinho. É verdade, É muita faculdade de direito, né? também acho. Acho que é Mas um número o exame da excessivo. ordem só passa 20%. Foi Exato. difícil o que a senhora fez? No meu tempo não Não tinha, tinha, não mas tinha. é difícil, né? É difícil, e eu na época fazia parte da diretoria lá da Ordem dos Advogados, e eu cheguei a ser a primeira mulher vice-presidente da OAB há 50 anos atrás. E hoje não tivemos mais nenhuma mulher na presidência. E, Tem a realmente, vice-presidente tem a agora. vice teve Mas depois de presidente mim, nem pensar, mas tem a tem a vice-presidente. vice-presidente, é. Mas há 50 anos que aconteceu isso aqui. E a gente vai, João, procurando compatibilizar as coisas. Aí eu vim aqui para aperrear a senhora. E Você o pode, porque somos advogado, amigos há 40, mais de 40 anos, oi, então pode. ô Margarida, qual foi o advogado mais brilhante que a senhora se relacionou? Olhe, são diferentes. Tinha um advogado que era um senhor já idoso, até já é falecido, e que eu telefonava quando ele ia fazer uma sustentação oral, eu telefonava para o gabinete desses estagiários para ouvir um homem elegante fazer uma sustentação oral. Era da Paraíba, o doutor pai do que é do Vespasiano, que é do Tribunal de Contas, e É, um outro é senador, não é? é. Que senhor elegante, que senhor distinto, como ele usava bem as palavras. Então tem esse tipo de advogado. Tem outro advogado que vai todo dia no gabinete e que vai perguntar: cadê meu processo, já entrou em pauta? Então são estilos diferentes. São estilos diferentes. Tem uns que são brilhantes, como eu disse, como esse advogado da Paraíba, como já houve casos do advogado, ao fazer a sustentação oral, eh, terminar contraproducente. E de repente ele diz uma coisa que não estava tão evidente para os juízes e o seu cliente vai perder o processo. Já De- aconteceu de tudo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Margarida Cantarelli.
vamos continuar conversando com a doutora Margarida Cantarella, agora focalizando outro lado dela. A senhora não pode ouvir um barulho do avião que tem urticária. O negócio é viajar, né? Gosta de viajar, né? Gosto de viajar, mas se eu disser que eu tenho medo de andar de avião, Tem medo? sim. Imagine. Minha mãe dizia, se eu não tivesse, ia ser comissária. É. E nesses países todos que a senhora já andou pelo mundo, qual foi o mais bonito que teve? São belezas diferentes. Eu consegui finalmente, no ano passado, ver a aurora boreal. No norte da Noruega, numa ilha perdida lá em cima, mas consegui ver a aurora boreal. A Noruega é um país muito bonito. Tive a oportunidade de fazer uma viagem bela de São Petersburgo a Moscou pelo rio, passando por lagos, descendo Volga. Então é uma coisa diferente. E países surpreendentemente encantadores como o Irã, a Pérsia, né? É a velha Pérsia. E a gente encontra um povo amável, gentil, que peça que a gente diga quando chegar no nosso país, que eles não são o que a mídia às vezes divulga. Então são monumentos impensáveis de tão belos que tem no Irã. Agora, a paixão da senhora chama-se Portugal. Exato, exato. Parece que a gente encontra a raiz, a nossa mais antiga sensibilidade, uma identificação. Talvez tenha sido por conta da literatura, por conta da história, mas eu tenho um carinho muito especial por Portugal. Ô Margarida, nós fizemos não sei quantas viagens dos amigos do Porto. Exato. É aquela atuação que a senhora teve na Sociedade dos Amigos do Porto, também foi uma coisa importante. Foi, foi. Nós tínhamos um cuidado de sempre procurar, além do Portugal, aquele São João no Porto, que é muito interessante, também levar a outras partes de Portugal. Nós, às vezes, visitarmos cidades pequenas, Oliveira dos Azaméis, ninguém pensa em sair para visitar Oliveira dos Azaméis. A Régua, toda aquela região do norte de Portugal. Nós nos fixávamos muito mais no norte de Portugal, que realmente é de onde veio a comunidade portuguesa do Recife, muito mais do norte de Portugal. E de lá nós partimos para o mundo, fomos à Madeira, ainda quando era o velho aeroporto, pequeno, e fizemos viagens muito bonitas. Se lembra, João, fizemos uma do Porto a Paris por terra, já viajamos, passando em Salamanca, fomos a San Sebastián, fomos depois a Bordeaux e chegamos até Paris. E a vinícola de João Carlos Paz Mendonça? É fantástica, fantástica. Eu estive lá na Quinta Maria Isabel, logo no início, depois estive novamente. Ele transforma os ambientes, a paisagem é encantadora, que fica no alto, numa curva do Douro. E além daquela visão maravilhosa, são vinhos de excelente qualidade. Olha, a senhora acha pouco as atividades que tem, aí agora é presidente do Instituto Histórico Geográfico. Esse instituto tem um nome enorme, às vezes é difícil você dizer. Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Mas foi fundado em 1862, então tem mais de 160 anos. Sim, e como foi essa ligação desse instituto com a senhora? Porque História e Geografia tem tudo a ver com direito internacional. A gente não pode fazer direito internacional sem conhecer a história e sem situar, porque às vezes o fato acontece por um contexto da geografia. Recentemente eu comprei um livro, até em Portugal, A Vingança da Geografia. Como certas regiões do mundo são propícias a conflitos de interesses, de disputas. Outro dia um diplomata me contou que estava conversando com outro diplomata de um país do Oriente Médio. E ele dizendo, mas vocês têm muita história. E o outro respondeu, mas pouca geografia. Agora vamos falar da mãe Margarida Cantarelli, 2 filhos. Aninha e Rafael, que você conhece. Aninha todos agora é de dois. Hollywood. Ela esteve aqui agora. Foi. É.
Aninha formou-se em direito, estava começando a profissão. Um dia chega em casa e me diz: "Eu quero ser maquiadora". Então, o que eu podia responder? Que seja boa, que seja da melhor possível, porque a profissão é aquela que a gente se sente feliz. Não adianta ser infeliz, que nós passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, do nosso dia com a profissão. Então, a pessoa tem que ser feliz fazendo aquilo que gosta, que se dedica mesmo com afinco, e isso ela faz. Está em Hollywood, Está. fazendo filme, né? Está em Hollywood e esteve aqui agora, recentemente, mas volta. E pode ser que mude um pouco a forma de se ver filme, já não se vá tanto a cinema como antigamente, mas ninguém vai deixar de ver. É a E a série, é o que for. Ô Margarida, e a acadêmica? Academia Pernambucana de Letras. É outro desafio, é outro desafio, porque a academia tem um papel que eu vejo muito importante, não só de defesa da língua portuguesa, da difusão, mas de atrair a juventude. É muito interessante como a gente, recebendo escolas da rede pública, se pergunta a uma turma de 15 ou 20 que visitando a academia, alguém já escreveu uma poesia? E de repente um aluno bem tímido puxa um telefone celular, né, porque não é mais bloco, e lê uma poesia que fez. Ainda há muito jovem que se interessa por literatura. O que precisa é a gente abrir as portas para recebê-los. Porque hoje, né, Margarida, se lê muito pouco, né? Tem que ser rápido. O que Tem que se ser lê tem que rápido. ser em poucos minutos, em poucos segundos, e para uma boa cultura precisa mais leitura. Mas você é chegadinha a um papel, né? Gosta de ler o livro no Sou, papel, não é, sou não é na. chegadinha a um papel. Muito, muito, porque fui do tempo do papel, É. né. Ainda faço, ainda escrevo. Eu quando vou fazer um texto, não um texto técnico, mas um discurso, uma coisa assim que puxe mais para o lado literário, eu começo escrevendo à mão. Eu acho que a mão no papel, sou canhota, então a mão no papel, vai a partir de um certo trecho, aí bom, já vou para o computador e termino no computador, mas o começo tem que ser o papel. Agora, a mulher Margarida Cantarelli, lhe preocupa essa onda de feminicídio? Todo dia mata uma mulher agora, João, o que eu acho é que se está sabendo mais, mas havia. mas havia. Esse É. machismo é uma coisa Isso hereditária. estrutural, e se tem que combater isso, e só há um meio, é a educação. E Aliás, para tudo, se não for por educação, não se tem bom o resultado. Margarida é professor de Direito Internacional. E essas guerras? Porque tem essas mais conhecidas, mas parece que tem 9 guerras no mundo atualmente. É, também há mais divulgação. Quando se chamava antigamente teatro de operações, onde estava havendo combate, não se imaginou nunca que passasse a ser um real teatro, que a gente está em casa quando vê uma bomba sendo na hora, em qualquer parte do mundo. Não se esperava que isso acontecesse, não é? Mas um dia desse eu estava um pouco não, estava bastante triste vendo tantas guerras ao mesmo tempo, e eu pensei: "Meu Deus, será que eu passei meia vida ensinando a paz, ensinando, a confraternização entre os povos, que pelo direito seria a melhor forma de conviver, e tanta guerra". Eis que parece que foi uma resposta ao que eu estava dizendo. Apareceu na televisão o embaixador junto à Palestina, o Alessandro Candeias, que é pernambucano, acho, não sei se nascimento paraibano, mas fez faculdade de direito aqui, lutando para tirar aqueles primeiros da faixa de Gaza, para conseguir que eles viessem para o Brasil, e tinha sido meu aluno. Bom, pelo menos a semente da paz está plantada. Olha, nós falamos muito de Marco Maciel e Roberto Magalhães. Como Doutor era Roberto Magalhães? Doutor Roberto é outro estilo. Eu brinco dizendo que Marco Maciel joga futebol. Então olhava para onde via um outro, às vezes dava um passo para o lado. Doutor Roberto jogava tênis, vinha e pá, ele respondia na hora. Então são 2 formas diferentes de fazer, mas ambos muito dedicados, muito comprometidos com Pernambuco. Eu vou lhe fazer a pergunta que eu fiz a ele. Hum. Doutora Jane mandava nele? Não, Não, ele me não. disse se
eu perguntei a ele, ele disse, se mandasse eu não ia ser nunca governador e prefeito, que ela não queria. Mas tinha esse folclore, né, de que ela mandasse. Folclore, mas Jane é uma pessoa encantadora, minha amiga, desde a época da faculdade, fomos contemporâneas de faculdade. Posso dizer que é uma irmã que eu tenho. Eh, Realmente, aqui no Recife, de repente, as pessoas às vezes são carimbadas e fica um estereótipo que não corresponde à realidade. E tem uma das figuras mais maravilhosas que eu conheço, que é o doutor Robertinho, né? É, Médico competente, mas é uma figura exato. humana fantástica. Fantástica, fantástica. Robertinho, além de tudo, é muito engraçado. É um médico que a gente vai sem medo, porque ele fala com E aí tanta a amenidade. especialidade dele dá medo nas pessoas, É, né? exato, mas Robertinho é excelente. Ele teria sido um ótimo político se tivesse partido para esse campo, porque realmente todos os clientes dele são fãs incondicionais e imagine como eleitores viriam pela aquele ar de simpatia que ele realmente tem. Mas a medicina está melhor servida. Olha, a mosca azul da política nunca mordeu a senhora, não foi? Não, Nunca pensou. não. Não, eu tive aquela candidatura ao Senado, né, que ali foi uma circunstância daquele momento do partido que a gente ia sabendo mesmo que não teria sucesso, mas era importante, mas foi um aprendizado enorme, até com relação à solidariedade feminina. Então se aprende muito, da onde a gente pode contar, com quem a gente pode contar. Eu aprendi muito naqueles meses de campanha. Olha, por isso que ela disse aqui que gosta de ser professora. Margarida Cantarelli nos deu aqui uma aula sobre todos esses assuntos, Ah. como eu já disse, em todas as áreas que essa mulher se meteu, brilhou e muito. E ela nos deu as aulas aqui, dizendo tanta coisa bonita. Nós queremos dizer que foi um prazer muito grande, uma honra e um prazer tê-la aqui e desejar ainda mais sucesso, Obrigada, João. mais viagens. Mais viagens. É. Vamos continuar. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.